O Flamengo não negocia mais diretamente com a diretoria do Corinthians. Segundo o jornalista Vene Casagrande, a exigência é bem simples. Ou o Corinthians cumpre com o que está estabelecido no contrato ou não vai conseguir adquirir de forma definitiva o goleiro Hugo Souza. E só para lembrar vocês, Corinthians, além da transferência de 800 mil euros, ainda deve 500 mil reais por utilizar o Hugo Souza na semifinal da Copa do Brasil. E se for utilizar o jogador na próxima rodada da Copa do Brasil, terá que pagar mais 500 mil. E estes valores terão que ser pagos antes do jogador ser adquirido de forma definitiva, para que todas as pendências sejam resolvidas. E inicialmente o Flamengo recusou as garantias que foram ofertadas pelo Corinthians e quer receber este valor de forma à vista ou que realmente receba garantias de que vai receber o valor do Hugo Souza. Até porque todos os dias o Corinthians está aparecendo na mídia de forma negativa com a questão financeira. E sinceramente todas as equipes do futebol brasileiro devem. Mas o que é falado na mídia é toda hora o nome do Corinthians. Eu vejo muitas equipes também que devem, não tendo 10% da mídia que o Corinthians tem na imprensa. E olha só, com esta negociação rolando desta maneira, o Corinthians terá que arcar com uma grana de forma à vista se não conseguir garantias que convença o Flamengo. E a imprensa tem falado bastante sobre isso. E eu sei o que o torcedor corintiano está passando. Eu passei por isso em 2019, 20, 21 e com a chegada de Ronaldo em 2022, o Cruzeiro começou a se estruturar, a se organizar na parte financeira. E é chato pra caramba, é sofrido, é dúvidas de dias melhores para o nosso clube amado. E eu vou colocar aqui na tela para vocês o que a imprensa tem falado sobre o Corinthians, o que o Rizek falou, o que o Mauro César falou e o que o jornalista Vene Casagrande explicou sobre a situação do contrato envolvendo o goleiro Hugo Souza. Antes de colocarmos aqui na tela para vocês, eu peço que deixem aqui o seu gostei, que se inscrevam no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Conto demais com o apoio de cada um de vocês. Agora confira o que a imprensa tem falado sobre este assunto. Situação, o Corinthians vai ter que pagar outra multa? Conta pra gente o que está acontecendo, Vene. Vamos lá, não existe mais negociação. O que existe é um contrato que foi firmado quando o jogador foi emprestado ao Corinthians. A opção de compra pode ser exercida a partir do dia 10 de outubro no valor de 800 mil euros. E essa opção de compra precisa ser paga à vista ou com garantidor, que na verdade é um fiador, que o Flamengo aceite. E aí o Corinthians, no final de semana, a gente trouxe isso durante o final de semana, o Corinthians apresentou uma proposta ao Flamengo de um fiador. Só que o fiador é o mesmo da negociação envolvendo o Mateuzinho. E na negociação envolvendo o Mateuzinho, as parcelas estão em atraso. É uma pessoa física o fiador? Não, é uma empresa. É uma empresa. É a Brax, que é patrocinadora do Corinthians, também é patrocinadora do Flamengo. Só que esse fiador também não firmou, ou seja, há inadimplência na questão do Mateuzinho. Então o Flamengo virou e falou assim, como é que você quer me apresentar o mesmo fiador que já está me devendo em outra negociação? É basicamente o seguinte, você é dono de, sei lá, um concessionário de carro. Eu sou um cliente. Eu vou lá, compro um carro apresentando um fiador de maneira parcelada. E aí eu atrasei as parcelas. Só que aí eu volto um tempo, depois eu quero comprar um outro carro. E aí para parcelar esse carro, eu vou apresentar o mesmo fiador. Você vai aceitar? Não. Não. Então assim, não adianta essa inversão de valor que está acontecendo. Muita gente culpando, muita gente lá do lado de São Paulo, do lado do Corinthians, culpando o Flamengo nessa situação. O Flamengo não tem culpa de nada. A gente não pode simplesmente jogar a culpa no Flamengo. O Flamengo não é obrigado a aceitar novamente um fiador que não tem nenhuma garantia que vai pagar. Eu não aceitaria. Claro que não, não faz o menor sentido, você está invertendo os valores. Aí muita gente fala assim, mas qual é o problema de dever no parcelamento do Mateuzinho? Eu vou dar um exemplo. Imagina se o Flamengo é eliminado na Copa do Brasil para o Corinthians com o gol do Mateuzinho. É isso, gente. É basicamente isso. Não tem como o Flamengo aceitar essa situação. Imagina ir para o pênalti, o Hugo pega 3 pênaltis. Perfeito. Só que se o Hugo entrar em campo no domingo sem que o Corinthians tenha comprado o jogador, o Flamengo vai receber o valor da multa lá pela partida, que é de 500 mil reais. Mas vai receber? Não. Olha só, o Flamengo não pode dizer para o Corinthians, não, você não vai botar o Hugo Souza em campo.
Por contrato, o Corinthians pode pagar até 24 horas depois. Então, o Hugo Souza joga e depois o Corinthians paga ao Flamengo. Se o Corinthians não pagar ao Flamengo essa multa de R$500 mil pela partida, a cláusula de compra não pode ser exercida. Isso também está em contrato. Ou seja, para o Flamengo, tudo ok, tá tudo em contrato, isso é contrato, gente. Não é porque o Flamengo tá jogando duro, porque fez uma negociação ruim com valor pequeno sobre o Hugo Souza. Isso é uma outra discussão. O Flamengo está exigindo tudo que está em contrato. E outra, estamos falando de um clube que não tem nome no mercado. Tá devendo a Deus o mundo. Como é que você vai fazer negócio com um clube que tá devendo a todo mundo? Pra ver o que o povo tá achando. Quem tá certo na história envolvendo o goleiro Hugo Souza. Fazer as decisões tomadas no campo, mas o que o Flamengo fez, principalmente do aspecto financeiro com o clube nos últimos anos, é de se aplaudir. Então eu acho que esse momento que a gente está vivendo no futebol brasileiro, que eu acho que é de transição, de acreditar num profissionalismo maior na gestão do futebol, assim, não dá pra gente conceber mais em 2024 naturalizar esse tipo de atitude. Tem que ser mudado para a próxima temporada o mais rápido possível. Nós temos, é possível encontrar soluções desde que você tenha vontade de encontrá-las. Um caso que foi vivido pelo próprio Corinthians. Quando demitiu o Mano Menezes e foi ao mercado para contratar um outro técnico, o Corinthians só pôde oficializar a contratação do sucessor do Mano Menezes ao quitar todas as dívidas com o Mano Menezes. Você pode usar esse modelo, que é um modelo individual, contratação, demissão de um técnico, e dizer assim, você quer ir ao mercado para contratar jogadores? Foi lá, contratou o Ranieri, fez esse movimento. A primeira parcela vence no dia tal. Não cumpriu, não pode contratar ninguém. Esse é um aspecto que você pode adotar. E isso não se aplica apenas, para deixar muito claro, que, repito, tem gente que só ouve o que quer, não aquilo que você diz. Não é para o Corinthians. Qualquer movimentação no mercado, eu vou contratar o Pedro. Contratei o Pedro. Aí venceu a primeira parcela, eu não paguei. Então não posso contratar nem a Renata, nem o André. Sim. Pronto. Enquanto eu não resolver essa questão aqui, a minha movimentação no mercado fica congelada. Aí batemos na falta, me parece que de vontade da própria CBF de atacar o problema. Falta essa que a presidente do Palmeiras revelou que não vai ter com nenhuma consequência. Eu concordo muito com o que a Leila fala sobre a responsabilidade do Cartola, e eu acho que talvez esse seja um aspecto que a SAF... Eu não acho que o clube tem que ser SAF para ele ser profissional, mas do jeito que as gestões dos clubes se fizeram nas últimas décadas no Brasil, elas se fizeram de uma maneira muito irresponsável. Então, o presidente vai lá, assume por 4 anos, ou enfim, por quanto tempo dura o mandato, né, de cada clube, e aí ele vai lá, gasta o que ele quiser, porque ele precisa ser campeão para ele ser reeleito, então ele gasta o que ele quiser, sem responsabilidade nenhuma. Quando ele sai, quem paga as dívidas? O próximo presidente. O clube herda todas as dívidas que uma gestão faz. Irresponsável fez, né? Exatamente. Então, assim, a forma mais responsável de gerir um clube é ser como se fosse uma empresa. Então, a empresa hoje tem o presidente X, Y, Z, mas a dívida é da empresa. E aí alguém vai ter que, né... Tá no CPF. E tá no CPF, exatamente. Tá no CPF, claro, esse cara vai ter que responder. Porque senão é muito fácil, né? Você assume lá. Aí agora eu acho que tem também uma certa manobra, né, Rizek, se você parar pra pensar. Porque o Corinthians pode alegar, o Memphis, quem vai pagar o salário é a patrocinadora. Patrocinadora esta que sequer está regularizada pelo governo brasileiro. Então, assim, olha a situação que o Corinthians se meteu. Tem um salário de 3 milhões e pouco por mês para pagar, que supostamente é a patrocinadora que vai arcar. A patrocinadora não sei nem se vai ficar, porque até agora não tem regularização. Mas aí a patrocinadora tem uma multa que vai pagar. Sabe-se lá como que as coisas vão se resolver. O que me admira nessa história até o Memphis ter topado essa grande... Não sei se mas o Memphis está garantido, porque o Memphis, como o Matias Rojas, se ele não receber, ele vai na FIFA, e aí, assim, é garantido, comprovou que tem contrato, o pagamento não chegou. Você vai ter que pagar, só tem que saber qual é a velocidade da areia da colheita caindo. Tem uma hora que a areia vai ter caído. O jogador, nesse caso, ele está protegido, ele vai na FIFA. A última notícia envolvendo o Corinthians foi publicada há pouco pelo Emílio Botta, envolvendo essas questões financeiras do Corinthians, e a informação é de que o Flamengo não aceitou a garantia que o Corinthians deu pelo pagamento do Hugo. O Corinthians tem estabelecido em contrato um valor a
pagar pelo jogador que é do Flamengo ainda, e cada vez que ele entrar em campo contra o clube que detém os seus direitos federativos, o Corinthians tem que pagar R$500 mil. Pagou no jogo da ida, ou se comprometeu a pagar, e o Corinthians planejava não ter de pagar esses R$500 mil e já comprar o jogador para ele poder entrar em campo domingo como atleta do Corinthians. E o Flamengo não aceitou. O Emílio Bota assina essa reportagem. O Flamengo está recusando porque acha que esse fiador não serve. É só o Corinthians arrumar outro. Essa discussão é surreal, gente. É surreal que isso ainda esteja na mídia como um debate. É tão básico, é tão óbvio, é tão simples. Acho que o debate é outro. O debate é como que o Corinthians, com toda a sua magnitude, não tem R$800 mil para contratar o seu goleiro que tem se destacado tanto. É uma pechincha. O Corinthians vendeu o Carlos Miguel por uma bagatela em relação ao que se paga na Europa. Ele foi para o futebol inglês, né? Foi barato, né? Todo mundo acho que concorda com isso. Até pelo bom momento que o rapaz vivia. E agora pode contratar também por uma bagatela um promissor goleiro, que o Flamengo vinha muito mal e renasceu para o futebol jogando pelo Corinthians. Então, por que não paga? Como é que o Corinthians não consegue R$800 mil? Por que será? Você, corintiano, para pensar. Consequência do quê? Da má gestão, que se arrasta há muito tempo. Ela deveria ser o foco da discussão. Então, quando se aponta para o outro clube que não quer vender sem a garantia, deixam de lado aqueles que transformam o Corinthians nesse clube que, se fosse uma empresa, talvez estivesse com as portas fechadas, falido. Porque o que eles fazem é uma coisa assustadora na gestão do clube, lamentável. E o corintiano, ao invés de olhar para o verdadeiro inimigo do clube, olha para outros personagens que, na verdade, não tem nada a ver com. Vou encerrar por aqui o nosso conteúdo e espero realmente que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Se você gostou, não se esqueça então de deixarem aqui o seu gostei, de se inscreverem no nosso canal. A sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o apoio de vocês. Agora encerramos por aqui. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!